Olá pessoal, tudo bem? Na data de hoje, dia 13 de junho de 2022, foi publicada a portaria com autorização para o concurso da Receita Federal. Serão 230 vagas de auditor fiscal e 469 vagas para analista tributário. Também na data de hoje, o subsecretário de Gestão Corporativa da Receita Federal divulgou algumas novidades, tanto em relação a definições já existentes do concurso, como ao próprio status atual do andamento do concurso. Então eu vou trazer essas novidades e também fazer aí algumas previsões com base nesses pontos já definidos. Vamos ver aqui então essa apresentação, primeiro sobre os pontos já definidos. Bom, em primeiro lugar, o concurso será de caráter nacional, ou seja, não vai haver aquela divisão de vagas por estados ou região fiscal, tá? Como aconteceu em alguns anos, né? Então, nos últimos anos, as vagas foram nacionais, o candidato não escolhia, né, na hora da inscrição para qual estado ou região ele estaria, né, se candidatando às vagas, porque vão ser unificadas, né? São vagas para o Brasil todo. As provas para auditor fiscal e analista tributário serão realizadas na mesma data. Então, o candidato vai ter que se decidir, né, se vai prestar para um cargo ou outro, diferente dos últimos concursos em que as provas eram em datas diferentes e eventualmente poderia, né, ser feito as duas provas, né? O candidato poderia se inscrever nos dois concursos. E também já foi definido que o curso de formação terá 60 dias para o auditor fiscal e 40 dias para analista tributário. Então a gente vai explicar um pouco mais também desses pontos ali, principalmente em relação às provas e também ao curso de formação. Bom, uma dúvida que todo mundo tem, né, é qual será a banca. E já foi dito que a fase atual está na pesquisa de preços e seleção. O que significa isso? Bom, o que o subsecretário colocou é que terá que ser o quê? Uma banca, né, com estrutura suficiente aí para realizar um concurso desse porte. E a partir dessas bancas, né, que tenham essa estrutura, vai ser escolhida, né, com base no melhor preço. O que a gente já pode dizer de antemão é que eu vejo assim, né, de forma geral, não só eu, né, que são 3 bancas que teriam, né, essa estrutura, essa expertise em concursos da área fiscal e também com estrutura para realizar esse concurso no país todo, com essa experiência necessária, que são a Fundação Carlos Chagas, né, FCC, Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e o Sebrasp. Tá? Eu entendo que seriam, né, essas 3 bancas que estariam, né, reuniriam essas condições e deve-se escolher provavelmente entre elas. E eu diria aí sempre, né, já há algum tempo, né, vem falando que vejo aí um leve, né, favoritismo aí para o Sebrasp e FGV, que são as bancas que têm realizado, né, quase todos os concursos aí de fisco estadual do último ano, né, que a gente vê de 2020 até 2020, 2021, tivemos essas 2 bancas, né, que realizaram a maior parte desses concursos, e a gente vê também provavelmente sejam essas bancas. Mas também esse mistério não vai demorar muito tempo, ele deve ser definido já, porque pela pressa, eu vou dizer também, né, que a Receita quer esse concurso o mais rápido possível, vai ser, né, por dispensa de licitação, então já a primeira definição que deve ter já vai ser a escolha da banca, acredito que não demore muito. Definição do local das vagas, né? Essa definição, ela depende aí de alguns aspectos, né? Esses aspectos são o quê? Em primeiro lugar, previamente à definição das vagas, vai ocorrer a remoção interna. Como é que funciona isso? Bom, existem essas vagas, né, 230
novas vagas para auditor fiscal e 469 novas vagas para analista tributário. Essas vagas elas são distribuídas no país conforme a necessidade. Então, normalmente, né, um estado que necessita de muitas vagas, que tem uma certa desproporção entre o volume de trabalho e a força, né, de trabalho entre os auditores e analistas, é o estado de São Paulo. Então, normalmente são distribuídas as vagas pelo Brasil todo, uma boa parte, né, dessas vagas, imagino que seja no estado de São Paulo. E aí, depois dessa distribuição, internamente, os atuais ocupantes dos cargos podem, né, pedir essa remoção para esses locais com vaga. E como que é definido quem vai, né, quando tem mais candidatos do que vagas para aquela localidade? Então é feito o quê? Uma pontuação onde vale o tempo, né, de casa que cada um tem desde a última remoção, e também, dependendo da localidade, ele vai ter um multiplicador. Então quem está lá na fronteira tem localidades com peso maior, né, peso 2, por exemplo, e outros pesos aí. E aí, feita essa pontuação, o servidor pode se remover para aquela localidade. E a localidade de onde saiu esse servidor vai abrir vaga também. Então é feita toda essa distribuição, são feitas, né, essas rodadas, e ao final vão sobrar as vagas. Tá? E essas vagas aí que vão sobrar, né, provavelmente vão sobrar o que a maioria das vagas nas fronteiras do país. E eventualmente sobram algumas vagas em algumas localidades, né, em Brasília, São Paulo, mas não são a maioria das vagas. Então, para o ingressante ali do concurso conseguir essas vagas, né, no estado de São Paulo, em Brasília, normalmente ele tem que ter, né, uma classificação muito boa, porque depois no concurso externo, né, o que define a ordem de prioridade, né, para as vagas vai ser a colocação no concurso. Bom, imaginando aí, né, que uma boa parte vá para a fronteira, fica aquela dúvida, né, quanto tempo o recém-nomeado permanece nessa lotação inicial? Bom, aí o mais normal, né, em condições normais, eu diria, ele vai ficar lá até o próximo concurso. O próximo concurso ou, no caso, se tiver excedentes, né, nos últimos concursos houve excedentes, então a gente pensa assim, são 230 vagas de auditor fiscal, por exemplo. Aí depois de 6 meses chamam 50% e depois de um ano mais 50%. Então, a cada vez que se chama excedentes, faz-se todo esse processo de concurso de remoção interna e depois as vagas remanescentes vão para o concurso externo. Tá? Toda vez que tiver este excedente, a gente não sabe se vai haver, né? Não teve uma definição, mas tem sido assim nos últimos concursos. E de qualquer forma, né, mesmo que não tenha excedente agora, vai ser o próximo concurso que tiver também vai ter essa movimentação. Isso em condições normais, né? Eventualmente ocorrem algumas oportunidades dentro da Receita, que não é sempre, né, mas às vezes, por exemplo, tem uma nova unidade surgindo, ou tem às vezes é feita alguma reestruturação que se possibilita, né, o preenchimento de vagas de servidores que estão em outras localidades. Então, às vezes é possível, a quem, né, participe de alguns processos seletivos internos, né, para algumas determinadas vagas, mas isso vai ser a exceção, né? A grande maioria dos casos a pessoa consegue sair quando tem realmente essa entrada de pessoas do concurso externo. Vamos falar agora de datas, né? Aqui é um chute, mais um chute, como eu diria assim, com uma grande probabilidade aí de ter uma aproximação correta pelas definições que a gente vai dizer aqui, ó. Bom, primeira coisa, consta na própria, né, portaria, na própria autorização, que vai ter um intervalo mínimo de 2 meses entre o edital e a prova. Tá? Isso tem um significado, porque, em regra, o intervalo mínimo é de 4 meses. Então, como ele está em 2 meses, esse foi um pedido da Receita Federal, com certeza.
Tá? Então é porque a Receita Federal tem a intenção de encurtar esse prazo. Ela não queria esperar no mínimo 4 meses entre a publicação do edital e a data da prova. Ela pediu para encurtar para 2 meses. E a intenção da Receita Federal qual que é? O subsecretário colocou hoje que a intenção é que essa prova seja o mais rápido possível. Tá? Então tem que ocorrer da forma mais rápida possível. Então vai ser um mínimo de 2 meses, acho que 2 meses e pouco depois do edital já se pode, né, esperar a prova. A gente tem o quê? Ó? Primeiro, também foi colocado aqui pelo subsecretário que o conteúdo programático já está definido pela Receita Federal. Tá? Quais são as matérias que vão cair no concurso, o conteúdo. Então, do edital, lá, o conteúdo programático já foi discutido na Receita, já foi definido pelas subsecretarias. Só não me pergunte qual é, porque isso não foi divulgado, tá? Então é uma informação importante, né? Não é divulgado, isso aí vai ser divulgado para todos no edital, quando for publicado o edital pela banca. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Primeiro, vai ser definido a banca e depois dessa definição a Receita já vai colocar, né, qual é o perfil que ela quer selecionar, então qual que é o conteúdo que ela quer que seja aplicado na prova. Então tudo isso já está definido. Tá? E, inclusive se vai ter prova discursiva ou não, também não foi divulgado. Imagina-se que haja, né, prova discursiva, que já houve, né, nos últimos concursos, mas tudo isso indica o quê? Uma rapidez a partir do momento que se escolha a banca, que já se tem o conteúdo programático, já vai diminuir muito essas discussões. Então ela tende a ser muito rápida a discussão para depois já sair, né, quem elabora, né, o edital, tudo vai ser a banca, né, com as definições da Receita. Então não deve demorar muito. E tem uma outra questão aqui que vai acelerar essa prova. São as eleições em outubro. Então, a gente já imagina que essa prova, né, seria antes ou depois das eleições de outubro, né, porque as eleições elas causam o seguinte problema, que não há disponibilidade de escolas, né, porque as escolas onde vão ser realizadas as provas são também, né, onde são, né, colocados, né, os postos, né, de votação. Então, não teria essa possibilidade lá na época da eleição. Então, teria que ser deslocado. Como há essa pressa muito grande da Receita de fazer isso o mais rápido possível, pediu para encurtar, né, por essa razão, em 2 meses, conteúdo programático pronto. Então, se imagina, eu arriscaria dizer, tá, que a prova vai ser em setembro, tá? Segunda quinzena de setembro, acho que talvez na última semana ou penúltima semana seria um prazo seguro, né? Se a gente imaginar que nós estamos aqui praticamente no meio de junho, então até a definição da banca, que não deve demorar muito, né, porque vai ser por dispensa de licitação, fazer essas definições, né, que a Receita já sabe o que quer e tudo, imagina-se o quê? Que o edital vai sair ou final de junho ou em julho, né, no decorrer de julho, e aí 2 meses, em julho seria o quê? Seria setembro, né? Julho, agosto, setembro, 2 meses já daria, então seria assim bem justo ali essa data para sair a prova em setembro. Não é motivo de desespero, né, para quem já está estudando. Para quem vai começar agora, tem que fazer uma estratégia muito boa ali para, né, para conseguir chegar com chances na prova, mas como eu falei, né, logicamente que um concurso desse tipo aqui, né, com esse grau de dificuldade, com essa quantidade de matéria, né, notadamente o auditor fiscal, analista também tem bastante matéria, tem uma profundidade, mas é menor do que a de auditor. Então um concurso desse, lógico, que leva vantagem quem vem se preparando há um bom tempo, já com disciplinas específicas e tudo mais, mesmo quem começa agora, teria que ter uma estratégia muito boa para se chegar, né, com uma boa possibilidade, né, para poder disputar, né, uma vaga, né, a verdade seria essa, né. E, bom, e aí sempre é uma dúvida que as pessoas me perguntam, né,
muitas vezes, né, se fala no concurso e tal, mas é aí o curso de formação. O que vem a ser o curso de formação? Ele é a segunda fase do concurso. O concurso tem duas fases. A primeira fase, tá, que é essa fase classificatória e eliminatória, que é a das provas, né? E essas primeiras provas lá, tanto a objetiva como a discursiva, é a primeira fase do concurso, é que se classifica já dentro das vagas, né, que vão ser chamadas para o curso de formação. Esse curso de formação, ele tem apenas o caráter eliminatório. Então, no curso de formação vamos ter aulas e provas, tá? E aí tem um mínimo que a pessoa tem que ter de desempenho na prova e no conjunto de provas. Agora, sinceramente, desde que houve concurso de formação, foi assim no meu concurso, em outros concursos também, né, quando houve curso de formação, o curso de formação ele não é feito para derrubar o candidato. Aonde ele se busca selecionar é nessas provas, né, da primeira fase. As provas do curso de formação, para quem passou no concurso, não vai ter uma grande dificuldade. Lógico que tem que levar a sério, vai ter que estudar, mas não é, como se diz, né, não é usual alguém ser reprovado no curso de formação. Logicamente, desde que leve a sério, que se compareça, né, tem aulas, né, então tem uma frequência mínima que tem que ter, né, não é um número muito grande de faltas que possa ter. As provas, né, é prova como se fosse prova de concurso, então você tem que estar lá. Não importa a razão pela qual você não pôde comparecer à prova, se você não pôde comparecer, está desclassificado. Então tem esse tipo de preocupação, mas a prova em si, a dificuldade não é tão grande assim, tá? E no curso de formação a pessoa já recebe metade da remuneração. Então é uma vantagem, né? Isso você já tem essa possibilidade. Então, porque muitas pessoas, né, estão trabalhando e falam, mas e aí, como é que eu vou fazer? Não, você vai para o curso de formação, vai poder receber a remuneração, lógico que vai receber, né, depois que passar, né, o curso de formação, né, então ele vai ter, né, no caso de auditor fiscal 60 dias, analista tributário 40 dias, mas vai ser dessa forma, né? Ele deve ser o quê? No início de 2023, lá no primeiro semestre, porque a gente vai falar na expectativa de nomeação, que é no meio de 2023, então para ter esse prazo, né, porque tem um prazo que você vai ter o curso de formação, tem lá as provas, né, como eu falei, ele é eliminatório apenas, ele não conta então para classificação, não vale também para escolha de vagas, o quanto você vai tirar de nota no curso de formação não vai influenciar em nada a escolha das vagas. A escolha das vagas é com base na primeira fase, tá? A classificação na primeira fase é que vai definir a prioridade na hora da escolha das vagas. Então aqui ele vai ter só esse caráter assim eliminatório, vai ser, né, deve ser no início de 2023, talvez fevereiro ou março, né? Bom, como tem carnaval e tal. Então, uma data que seria bem provável de ter o curso de formação seria no início de março, né? E, por fim, né, a nomeação, como eu disse, o que foi colocado aí pelo subsecretário da Receita é que nessas fases todas, né, para se fazer tudo isso, tem novas fases, né? O próprio curso de formação, ele não ocorreu nos últimos concursos, né, em 2012, 2014, não tivemos curso de formação, então já é uma grande diferença. Tem também, né, seleção, né, porque vai ter também o concurso, né, com vagas por critérios, né, raciais, e tal, étnico-raciais, então tem que ter também, né, vamos dizer assim, tem uma seleção, né, nessa fase ali, né, depois da prova tem essa avaliação, né, não seleção, né, uma avaliação, então tem todo um caminho a ser percorrido e que a nomeação espera-se que seja lá pelo meio de 2023. Então essas datas que eu falei, provavelmente a prova em setembro, provavelmente curso de formação em março, tem a ver com tudo isso, com essa expectativa, com esses números que foram colocados hoje, né, essas informações que foram dadas pelo subsecretário,
Então aí eu já estou adiantando, né, que para quem, né, vai já está estudando ou começou agora, né, viu o edital aí e pretende prestar o concurso, já ter esse norte, né? Mas realmente o momento aí de estudar forte é agora, vai ter que estudar muito forte para chegar aí com chances aí de ter uma dessas vagas. Então é isso aí, me despeço por aqui e até a próxima.